iniciar pela prece, então. Convido a todos, né? Mas antes, queria agradecer a Deus pelo dom da vida, por estarmos mais uma manhã, neste sábado tão caloroso. Que possamos cerrar os nossos olhos, nos sintonizar em paz, em harmonia, em mais uma reunião do Projeto Centro Espírita. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos acolha em seu amor e abençoe a cada um representante de suas casas que aqui estão presentes e o que, por algum motivo, não puder estar presente hoje, na busca do evoluir. E abrindo aqui agora uma vibração de muito amor e carinho pela nossa querida irmã Lenira, presidente da USE São Caetano do Sul, que voltou à pátria espiritual, que Jesus receba de braços abertos, confortando seus familiares. Assim, mestre amado, possamos nesta manhã receber o nosso querido Américo Sucena, nos trazendo seu conhecimento, sempre na busca do evoluir e do aprendizado, como o Senhor nos ensinou, Jesus. Que assim seja, iniciamos mais uma manhã de aprendizado. Então, vamos assim, cumprimentando a todos presentes, tanto deste plano como do outro, não é? Com muita satisfação, que recebemos o querido Américo Sucena, um trabalhador ímpar, incansável no meio espírita, com o tema reunião mediúnica, que vai abordar, né, os tópicos relevantes para nós, tarefeiros do Centro Espírito, que está sempre assim com a ressonância das obras de Kardec, e a Herculano Pires também, no seu livro Centro Espírita, né, que fala tão bem sobre o tema, mas a prática do Américo Sucena, com certeza vamos sair daqui enriquecidos com um tema tão importante como esse, que é a comunicação com os espíritos, o preparo dos médiuns, para que tudo, Pai, fique na harmonia, não é, do nosso grupo espírita. Então, com a palavra, aí os nossos colegas, o Américo Sucena, o Grupo 4, recebe com muito carinho todos que aqui estão. Graças a Deus. Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco de uma experiência. Eu só tenho a minha experiência, nunca dos outros, então eu estou partilhando a minha, né? Me pediram para falar um pouquinho sobre a formatação que nós usamos em nossa casa espírita na formação de grupos espíritas, ou de grupos mediúnicos. Bem, é preciso ter alguém que vá dirigir um grupo, né? E a gente normalmente chama o dirigente esclarecedor. Todo esclarecedor pode ser um dirigente. E normalmente ele tem algumas características que são desejáveis, mas nem sempre surgem de início, que é a intuição. Naturalmente, para que alguém assuma um grupo, né, ele precisa ter tido experiências como simplesmente um esclarecedor. Na medida que o tempo passa, ele se credencia aos poucos a dirigir o grupo. Então, os requisitos fundamentais para recebermos alguém que vá atuar como esclarecedor é conhecer minimamente doutrina e evangelho e ter um mínimo de habilidades para dirigir o grupo no atendimento a espíritos necessitados. E é ele, como dirigente, que é responsável pela orientação dos demais trabalhadores, dos demais esclarecedores, médiuns falantes e também médiuns doadores. Os demais esclarecedores também precisam ter orientações mínimas para condução a um atendimento de espíritos necessitados e são responsáveis pela alternância na condução dos esclarecimentos na reunião. Normalmente, a gente segue uma orientação do livro Desobsessão. Eu digo normalmente porque nem sempre a gente tem o número completo sugerido pelo André Luiz no livro Desobsessão, que são de 7 a 14 componentes. Então, nós podemos ter de 2 até 4 esclarecedores, nunca menos que 2, para que a gente não fique sem nenhum quando existe alguma eventualidade de participação de um deles, né? Nos médiuns falantes ou psicofônicos, os requisitos mínimos são esses também, né? O mínimo de conhecimento de doutrina, evangelho e características mediúnicas de médium falante.
não vamos detalhar aqui, mas existem algumas características que se apresentam num noviciado de alguém que queira trabalhar como médium falante. E o André sugere de 3 a 6 médiuns no grupo, né? Em situações ideais, o número máximo. E em situações não ideais, pelo menos 3 ou 2, pode ser 2 também. Já tivemos ocasião de começarmos um grupo com 2 médiuns. E são eles os responsáveis por recepcionar no mecanismo da incorporação, esse termo talvez não seja muito adequado, mas no transe mediúnico, os espíritos minimamente necessitados e também aqueles que têm perturbações ou são perturbadores. E depois os médiuns de sustentação fluídica, ou doadores ou passistas, e que podem ser de 2 a 4 integrantes. Os requisitos são os mesmos do ponto de vista doutrinário evangélico, mas eles têm normalmente características de doação fluídica, né? São pessoas que às vezes lacrimejam, as mãos suam, ou então não tem característica nenhuma, simplesmente todos nós podemos doar fluidos sobre o influxo da própria vontade. Então esses seriam os participantes, de 7 a 14, dos quais os esclarecedores são pelo menos 2, mas podem ser 4, os médiuns falantes 3, mas podem ser 6, estou falando do mínimo, né? E os passistas ou doadores podem ser 2 ou 4. Então o grupo pode ser formado com 7 membros, até menos, é claro, mas o André Luiz sugere que o grupo tenha pelo menos 7 trabalhadores, e no total não ultrapassar 14. Os participantes desencarnados são os bons espíritos, que são responsáveis pela condução do trabalho na vida espiritual e normalmente fazem a comunicação inicial e final. O André Luiz sugere que não haja comunicações de mentor na faixa do atendimento aos necessitados, para evitarmos, por exemplo, que espíritos se comuniquem disfarçados de mentores, né? Então, normalmente existe uma comunicação inicial e uma final em que se abre para a comunicação da mentoria. E às vezes nem há essa comunicação porque não há necessidade. Mas essa é uma possibilidade que o André Luiz sugere no livro Desobsessão. E os espíritos necessitados ou perturbadores, devemos acolhê-los e orientá-los minimamente no decorrer da reunião. André Luiz dá uma dica precisa, porque sugere que a gente não deve ultrapassar 10 minutos, eventualmente 15 no atendimento. E por isso devemos atender a necessidade central. E qual é a necessidade central? É aquela que o espírito traz. Normalmente, um espírito necessitado, minimamente, ele traz necessidades do tipo dor física, dor moral, desconhecimento do que está acontecendo. Enquanto que os perturbadores, normalmente, têm outras necessidades. Muitos deles não fazem, não querem falar, não fazem questão de se comunicar. E hoje nós vamos até ver um exemplo real, baseado em fato real, de um atendimento de um espírito desses, né? A gente registrou essa conversa, logo após termos atendido um espírito, e ela é um dos exemplos que nós temos para dar. Uma coisa que é interessante é que nós formamos 4 grupos mediúnicos ao longo aí de uns 20 anos, mais ou menos, e usamos sempre o critério do treinamento teórico e prático. 2 anos de treinamento teórico e 1 ano de treinamento prático, antes do grupo ser formado. Então, normalmente, a gente fazia o estudo durante os 2 primeiros anos teóricos e 1 ano só de prática, antes de o grupo ser formado, né? E esse treinamento básico, por exemplo, eu detalhei aqui, a gente vê alguns capítulos, ou melhor, alguns princípios espíritas, eu escolhi 14 aqui, mas pode colocar mais, 14 princípios espíritas que estão esparramados na obra básica da codificação, né? Basicamente no Livro dos Espíritos. No Evangelho nós falamos a respeito de 6 capítulos, mas usamos também o Livro dos Médiuns, 12 capítulos, aqueles que têm mais interesse na formação, porque se formos ver o livro todo,
a gente não consegue fazer isso em 2 anos. Mas acrescentamos também o livro Domínios da Mediunidade, que tem 30 capítulos. Nós temos um resumo desse livro, com imagens, inclusive, as imagens do Projeto Imagem. Talvez a gente possa falar um pouco do Projeto Imagem ao final da apresentação também. Usamos o livro Os Mensageiros para falar de 9 capítulos, onde ali o André Luiz examina tarefeiros que estiveram pela primeira vez na Terra fazendo exercícios, ou melhor, fazendo a sua primeira incursão no ambiente mediúnico, eram médiuns e faliram, e a gente examina essas falências exatamente para evitar repetir o erro, né? No livro Missionários da Luz, nós destacamos todos os 20 capítulos. Também temos um resumo com imagens e um texto resumido do livro para falar desses 20 capítulos, ressaltando os principais pontos que o livro aponta. E também estudamos o livro Desobsessão, que tem 73 capítulos, mas os capítulos são muito curtos, às vezes tem uma linha só. E esse livro é usado até hoje porque ele é a base das recomendações. Como são muitas recomendações, é preciso lê-lo, inclusive, depois do grupo formado, todo o início de reunião, uma pequena página antes da leitura do Evangelho, de um trecho do Evangelho, uma questão do Livro dos Espíritos, ou até mesmo uma mensagem de livro mediúnico com mensagens, né? Então, diga. Você poderia só dar um tempinho para nós? Sim, sim. Você toma um fôlego, você já fez aí uma bela apresentação de uma introdução que vai e já dá essa perspectiva da gente aprender muito aqui com os seus ensinamentos. Eu vou pedir para o Zé só colocar, por favor, aqui a nossa apresentação um minutinho, porque por um lapso nosso aqui, a gente acabou pulando uma parte aqui. Você nos permite só um minutinho? Porque você trouxe a bibliografia e nós também pensamos aqui um enunciado do Kardec que vai casar bem com essa sua informação, porque a literatura mesmo para a tarefa mediúnica é farta, né? Nós temos várias obras bastante importantes e que todas elas que escolhêssemos seria realmente adequada, né? Ô Zé, por favor, vai direto ali no Kardec, só para eu não perder o fio da meada aqui. Ok. Mais uma, aí. Então, como o Américo trouxe aí essa biografia, que todas elas são importantes, mas quando nós passamos por esse trecho também para a gente formatar o nosso trabalho aqui, Américo e demais amigos, nós descobrimos aqui na introdução do Livro dos Médiuns isso que nos chamou a atenção, né? De par com os médiuns propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos, indicar-lhes os meios que conseguirem boas comunicações. Tal o círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Então, esse grifado que fizemos aí é o que deu o tom aqui para a gente trabalhar, né, de forma a procurar com profundeza esse tema aqui. Fazer o trabalho o melhor possível, né, através do nosso aprendizado constante, para que ele não seja incompleto, como sugere Kardec. E ele arremata aqui um pouquinho mais adiante, né? Aliás, é um enunciado principal dele: uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. E aí isso realmente dá os limites para a gente buscar essa orientação de como fazer todo esse trabalho melhor, né? Zé, sobe, por favor, lá novamente, então, só para a gente complementar toda essa bela introdução que o Américo já nos trouxe. Nós tínhamos preparado aqui uma enquete, pessoal, que nós estamos acostumados a fazer aqui na sala, mas ela vai ser de uma forma assim, bem rápida, e nós julgamos lançar a pergunta para todos, né?
se todo centro deve ter uma reunião mediúnica regularmente. Então, nós vamos, paralelamente aqui, retomando depois a fala para o Américo, nós vamos colocar a enquete e vocês respondam lá. Nós não vamos fazer aqui uma verificação percentual de sim ou não, mas depois vamos tentar descobrir alguém que queira argumentar pelo sim e pelo não, né? Moisés, a enquete já foi lançada e já existem respostas aí, tá? Que legal. Você pode voltar ainda à apresentação, que a gente acabou pulando aquelas perguntinhas, né? Só para dar mais corpo à continuidade aqui, o Américo vai ficar mais situado aqui no movimento que a gente está fazendo. Ok. Isso. Então, essa enquete está lá, pedimos a todos que dêem uma respondida, e aí o propósito também, pessoal, foi a gente responder essas perguntas, com a presença do Américo aqui, né? A reunião mediúnica, o que é, para que serve, qual a formatação e o porquê disso, o Américo brilhantemente aí já começou a dar e falar das personagens, ou dos personagens, né, que compõem esse grupo. Quem são esses participantes? Os requisitos, as responsabilidades de cada um. Então, todo esse conteúdo, através dessas possíveis respostas aqui, é o que a gente vai buscar aqui nessa apresentação, já antecipando que nós temos uma etapa 2, um capítulo 2 mais para frente, em junho, né? O próximo slide aí, Zé, o que nós havíamos traçado aqui é a introdução que eu fiz, né? Essa citação importante que nos orienta, e a terceira ou quarta... Não, só isso. Era só isso, né? Então, Américo, você me permite que a gente perdeu um pouquinho só o primeiro ponto lá do início do nosso encontro? Vamos usar aqui o pessoal teve 29 votos até agora, 26 pessoas acham que tem que ter reunião regularmente e 13 pessoas não. É muito interessante, então, né, gente, essa enquete, né? Porque o Centro Espírita, desculpa aqui, dá licença, Leila, o Centro Espírita hoje em dia está muito focado, ou cesta básica, ou cursos, ou eventos sociais, não é? Palestras, passe, são tantas nuances, e a reunião mediúnica, não é? Nós aqui, como tarefeiros de Centro Espírita, que é a maioria, acho que 90% aqui, nós sentimos essa necessidade. O que vocês acham? Caracteriza também uma caridade para com aqueles espíritos que estão numa vibração grosseira como a nossa, eles são tocados, é caridoso, o que vocês acham? Muito obrigada. Aliás, se eu puder falar um minutinho também, essa enquete, né, essa reflexão foi trazida pela Leila para o grupo, quer dizer, todos concordamos com esse questionamento, porque talvez para essa audiência, para esse grupo aqui, não seja tão difícil responder, né? Mas aí fora desse grupo, né, o pessoal que frequenta a casa, aí eu acredito que haja um pouco mais de dúvida. Aí eu acho que as respostas aí de verdadeiro e falso seriam mais equilibradas. Legal, então, já que o Gilberto trouxe uma prévia aí, vamos tentar, mas pediria, né, por favor, que a gente seja meio breve, alguém que possa se candidatar a argumentar o porquê não deveria uma casa ter a reunião mediúnica, e depois uma outra pessoa a sustentação pelo fato de, né, defender que deve ter. Alguém se candidata? Tem pessoas com dificuldade. Onde encontro a enquete? Acho que era legal a gente dar uma orientação. Zé, por favor. Tem pergunta lá no chat dizendo onde encontro a enquete? Ela já respondeu, ela falou que não também. A Vânia já respondeu também lá, deu a resposta dela no chat. Sim. Vamos tentar dar essa orientação pelo chat, se é possível. Maria Cícera, você levantou a mão primeiro, você gostaria de atender esse pedido que eu fiz, é isso? Então, eu vou ser bem breve, como sempre. Okay. Eu respondi não, porque é difícil encontrarmos médios para essa tarefa. Você não encontra em 2, 3 anos médios preparados para essa tarefa. Então, é melhor que fique fazendo outras coisas até que prepare médios para essa tarefa tão difícil.
Perfeito, perfeito. Muito bom. O Américo veio aqui, ele vai trazer essa experiência dele de formação de grupos, e a gente vai estar alinhando e respondendo isso e orientando. Muito bom, obrigado pela sua participação aqui, Maria. O Leandro foi em segundo plano aqui, que levantou a mão. Leandro, você quer, por favor, nos ajudar também? Bom dia. Partindo desse princípio, né, que a colega colocou, realmente é bastante importante. Eu coloquei sim, mas o sim defende também o não, depende de como que nós interpretamos reunião mediúnica. Nós vamos começar agora a evangelização, né, infantil e evangelização de espíritos. A evangelização toda essa prática, né, que existe no centro espírita, não deixa de ser uma reunião mediúnica. Ela pode não ter o contexto, o formato, a moldura que nós entendemos como é uma reunião mediúnica. Mas nós confabulamos constantemente a partir do momento que nós estamos nos encaminhando até para o centro espírita, já estamos com espíritos ao nosso lado, nós sabemos, e tudo que nós fazemos já começa aí uma reunião mediúnica. Assim como quando nós vamos para o trabalho, né, se acontece no trabalho profissional, se acontece algum acidente, né, esse acidente no trajeto é considerado, né, um acidente de trabalho, ou na saída, né, na residência de trabalho. Então, todo o movimento que nós fazemos, já pensando em atividade espírita, nós já estamos em atividade. Então, essa atividade mediúnica, ela sempre vai existir, né, partindo só desse ponto de vista. Perfeito, perfeito, Leandro. Muito boa a sua contribuição, obrigado, viu? Tem a Maria Cícera que levantou a mão e o Ayrton, eu vou pedir depois para a gente retomar a fala, ok? Maria Cícera, você quer ainda falar? Não, eu só não baixei a mão, desculpa. Perfeito. Houve uma mudança aqui. Houve uma mudança aqui no meu celular. Muito obrigado. Ayrton, por favor, então você quer ter a sua participação? Alô? Bom dia a todos. Bom dia. Não, rapidamente, eu vou responder o seguinte. Não é obrigatório, porque é melhor, se o centro espírita não está preparado, né, é melhor que não faça. O telefone da Dona Maria está ligado. É isso, eu acho que não é obrigatório. Se o centro espírita não está preparado para ter uma reunião com finalidade séria e trabalhadores com bom preparo, é melhor que não se faça. Seria isso. Está perfeito, está perfeito. Está em linha, então, o que eu trouxe, que o Américo e toda essa apresentação vai nos orientar melhor isso para a formação, né, e a execução disso. Bom, Zé, então acho que a gente pode, né, voltar para o Américo agora e ele dar continuidade até o próximo tempo para a gente também dar a dinâmica necessária, né? Perfeito. Américo, por gentileza, tá, só nos perdoe essa pergunta. Tudo bem. Sem problema. Por favor, vai lá. Bem, talvez seja interessante conceituar. Tem um telefone aberto aí. Talvez seja interessante conceituar. É o da Dona Maria, não o meu. Ok. Agora acho que estão todos fechados, Américo. Vamos lá. Tá bom. Bem, talvez seja interessante, porque o Leonardo chegou a falar da possibilidade de todo o encontro no Centro Espírita ser uma reunião que envolve a presença de espíritos. E talvez seja interessante, eu não conceituei, mas reunião mediúnica seria um encontro semanal de trabalhadores encarnados e desencarnados da mentoria para atendimento a espíritos necessitados através de médiuns com características específicas. Então seria essa uma reunião especificamente mediúnica para o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, não para receber novas instruções doutrinárias, como fez Kardec. Nós não temos essa pretensão, mas atender os espíritos necessitados. Com relação se deve ter ou não, antes de ter médiuns preparados, é preciso ter dirigentes preparados. Realmente começar uma reunião mediúnica sem ter um dirigente com o mínimo de experiência é realmente temerário. Porque há que preparar os trabalhadores, né? Você tem que preparar médiuns falantes, e isso só é possível com uma reunião mediúnica, onde a mediunidade possa ser exercida e aflorada,
É claro que os doadores de fluidos têm que receber um treinamento básico a respeito de doação de fluidos, o que são fluidos, como é que eles são transmitidos, que características elas apresentam. E também treinamento de esclarecedores, que é uma coisa difícil, né? Preparar esclarecedores. Né? Então, nós tivemos uma experiência fazendo surgir um grupo novo que não tinha ninguém que tivesse características mediúnicas, mas tínhamos um treinamento para isso. O treinamento para médium para médium falante é feito ao longo de um ano. E ali a gente percebe realmente no ambiente preparado para a reunião, com luz adequada, né, pouca luz, né, concentração, dilatando percepções, aos poucos aparecem aqueles que têm características de médiums falantes. Não dá para preparar médium falante num curso teórico, ele precisa ser prático, já nos dizia Kardec. Quanto a ter ou não uma reunião mediúnica, realmente, se não tiver um dirigente e se não tiver um grupo que tenha uma consistência mínima, realmente é melhor não começar. Mas existe um alerta do livro Desobsessão, feito pelo Emmanuel, com a rubrica de Francisco Cândido Xavier, que cada templo espírita deve possuir. Ele não fala que tem que, ele deve possuir a sua equipe de servidores da reunião de mediúnica, não somente para a sua defesa, mas também pela conservação, de modo a socorrermos as vítimas da desorientação espiritual. Está logo na introdução do livro, na abertura de Emmanuel do livro. Então, se deve possuir, não é que tem que, porque se não tem alguém com mínimas condições de dirigir a reunião, realmente fica difícil alguém levar a bom termo a formação de uma equipe. Podemos continuar? O senhor Américo, eu queria fazer uma pergunta até ao senhor. Se constitui caridade, não é, então, receber esses irmãos, que vai levar consolo, Claro, mas esse deve ser uma responsabilidade do dever cumprido, então, certo? Sim, sem dúvida. E todo o trabalho do bem, ele tem oposição na sombra. É por isso que a reunião mediúnica é para atender esses espíritos que querem perturbar o ambiente, né? Porque toda vez que alguém começa algum trabalho, vai sofrer a ação da sombra, né? Então, é uma defesa para que a gente possa receber esses espíritos, conversar com eles, né? É uma caridade, sem dúvida. É um serviço caritativo, né, de atendimento. Não é para reformular a doutrina espírita, modificar os conceitos básicos, que já tem material suficiente para muito milênio ainda. Mas, de qualquer forma, começar uma reunião sem ter um dirigente com um mínimo de experiência pode ser temerário, né? Então, isso deve ser levado em conta. Há casas muito simples, que começam só estudando. Não tem, depois começam a fazer serviço social e fornecem o passe também. Mas se não tiver alguém com experiência, como é que vai tocar uma reunião mediúnica sem experiência? É preciso, antes de ter os médiuns, ter o dirigente que faça isso. Aliás, é uma coisa difícil de formar. Eu já tentei fazer isso. Eu tenho um treinamento para formação de dirigentes. Ele é incipiente ainda, porque não tem muita informação, porque só vivi a minha experiência. Mas eu tenho alguns elementos que o dirigente mediúnico, de uma reunião mediúnica, precisa ter, né? Bom, mas continuando aqui, nós temos então um treinamento prático de 1 ano para médiuns que desejam testar a sua mediunidade falante, um treinamento para doadores de fluidos, a gente fala sobre fluidos, e também um treinamento de esclarecedores. O treinamento para esclarecedores tem 12 horas, e tem uma série de coisas que podem ser ditas, uma série de procedimentos para gabaritar alguém que queira fazer o esclarecimento a fazer isso, né? No momento que você quiser aquele arquivo levantar, você dá um toque, tá, Américo? Por favor. Acho que vou só
Ou seja, Américo, tem manifestação do público falando se a palavra deve pode ser trocada por necessidade. O senhor gostaria de dar uma... É uma necessidade, mas às vezes o necessário não é possível, né? É que nem deve ser bom, né? Devemos ser bons. Exatamente. Se não existe alguém com experiência para tocar uma reunião mediúnica, é melhor mesmo não começar. Agora, nós devemos ir atrás nisso, ajudar a formar dirigentes. Né? Eu tenho um ensaio de formação, cheguei a fazer esse ensaio na USE Santo André. Né? Eu cheguei a fazer esse ensaio ano passado, no começo do ano, ou no ano anterior, 2023, logo depois que a gente começou a retomar as reuniões presenciais. Bem, eu só tenho duas características mais a falar, e depois a gente pode usar aquela apresentação que eu fiz, de um exemplo de atendimento a um espírito agressivo. Uma coisa é medo da tarefa mediúnica. Algumas pessoas têm medo. E quase sempre, algumas pessoas têm medo porque foram levados ainda criança a uma reunião mediúnica. E, às vezes, isso é traumático. Por isso que o André Luiz, no livro Desobsessão, ele diz claramente: crianças não devem participar. Mas houve um período, no começo do Espiritismo no Brasil, nos primórdios, aliás, que havia essa liberdade de se entrar numa reunião pública, numa reunião mediúnica, porque ela era pública. Eu mesmo, quando comecei, era muito jovem, eu comecei assistindo reunião mediúnica. É uma coisa que a gente não deve permitir. E uma das causas, às vezes, do medo é porque alguma vez a pessoa, a criança, viu uma incorporação agressiva, né, e ficou com medo, né. É claro que pode haver um medo natural de quem desconhece também. Então, não precisa ser um medo instalado na infância. Pode ser um medo da vida adulta, de pessoa que era de outra religião, e é muito estranho ela ver alguém incorporando e tem medo de espíritos, né? Mesmo sendo espírita já, é natural. Temos um amigo que tem muito medo de ver espíritos e ele é esclarecedor. Mas ao longo dos anos, e atendendo espíritos agressivos, ele não tem nenhuma dificuldade com isso, ele foi acostumando. Agora ele já está até admitindo a possibilidade de ver os espíritos. E uma outra coisa que eu queria mencionar, porque devem existir trabalhadores aqui que participam de reuniões, como é que a gente reconhece um grupo harmonizado? Essa é uma coisa muito importante e o dirigente deve controlar a presença de todos. E não precisa divulgar, mas controlar a presença. E por quê? Porque a harmonia de um grupo está ligado à baixa rotatividade de mão de obra. Se tem muito entra e sai de médiuns, de tarefeiros na atividade mediúnica, sinal que o grupo não se harmonizou. E normalmente grupos que se prepararam na vida espiritual para se encontrar em determinada região, numa determinada época, apresentam uma melhor harmonia na formação do grupo. Né? Bem, acho que a gente pode dar um exemplo de atendimento a espíritos agressivos, que são os mais difíceis de a gente atender. Ok, vamos tentar levantar, então, esse arquivo aqui. Enquanto isso, Américo, só para dar um contexto aí deste público hoje, cerca de 69% das pessoas que responderam à enquete consideram que sim, deve, o Centro Espírita deve ter uma reunião mediúnica regularmente. Então, a gente vê aí que a grande maioria, né,
pelo menos desse público aqui, considera essencial, né? É importante. Agora, como fazer é um outro passo que eu acho que você vai desenvolver, né? É a caridade em ação, né, Zé? Porque são desencarnados necessitados, não é? É verdade. É verdade. Agora, precisa saber fazer, né, a caridade, porque as consequências de fazer de maneira equivocada podem ser Mais prejudiciais. Exatamente. Zé, você me orienta aí se está projetado, por favor, aí? Não está a tela cheia. Não está a tela cheia, você precisa fazer aquela mesma... Ok. Agora... Isso. Tem pergunta no chat também, viu, pessoal? Tá? Depois a gente responde, né? E quem quiser também, às vezes, fazer alguma pergunta, a gente pede para levantar a mão, né, Américo? Aí pode fazer alguma pergunta no meio da apresentação, tá bom? Ainda não, Moisés. Tá Ainda não? Não. Uai. Coloca no chat, né? A gente vai vendo. Você não está conseguindo colocar lá... Está vendo? A mesma função que nós orientamos o Américo, aqui não está funcionando. Olha só. Eu tive dificuldade também. Mas também dá para apresentar assim, viu? Não dá, porque a gente vai falar frase a frase do Espírito. Eu vou passar para vocês. Tem que ser tela cheia. Você consegue fazer, porque realmente estou fazendo aqui no caminho que nós conhecemos, mas não está indo, rapaz. Que coisa, hein? No cálice abaixo, clica no cálice abaixo. Não dá para passar para o Valtênio? Ô, Valtênio, você está aí conosco ou não? Oi, sim. Tá? Porque o meu equipamento é diferente, Valtênio. Eu acho que eu não vou conseguir o PowerPoint. Tá, eu vou voltar aqui para o computador, só um segundinho. Tá. O Valtênio consegue lá e fica melhor no Moisés, PowerPoint, né? Lá em cima tem apresentação de slides, a palavra apresentação de slides. Lá no, onde tem página inicial, você vai até a apresentação de slides, clica ali na apresentação. Tá vendo, Moisés? No seu PowerPoint, você tem que abrir. Não é na tela. Não é na tela do Meet. Você tem que abrir o PowerPoint, ou você vai na tacinha lá embaixo no rodapé. A gente fala tacinha, mas na verdade é uma câmera, né? Mas já foi tentado isso, Cris. Não deu certo? É um flip chart, na verdade. Não. É um PowerPoint isso. Mas vamos tentar. Eu vou dar uma outra opção aqui, Cris. Moisés, lá embaixo tem um menos e um mais. Lá embaixo, no canto direito da tela. Você vai andar para a esquerda, vai pular um ícone e vai pegar o outro ícone logo na sequência. Você pode pegar esse de apresentação de slides ou o terceiro. Tenta esses ícones aí de baixo, tá vendo? Logo depois do menos, clica nesse. Isso, clica aí. Sim, foi o que eu fiz. Aí tem tela cheia para mim. E aí não, tá, você não enxerga as pessoas. Tem que descompartilhar e compartilhar novamente. E aí fazer escolha. Agora tenta o terceiro, então. Pula mais um ícone, Moisés, pula mais um. Aí, esse. Engraçado, ele é diferente. Agora está aparecendo para a gente. Tá bom. Ok. Muito bem. Vamos ver. Então vamos lá. Então vai lá. Vai lá, eu não vou falar, é o título da história, né? Podemos passar para a próxima tela. Eu vou fazer o sinal de mão assim para você mudar. Então, o Espírito vai começar dizendo em ocre, em letra ocre, cor ocre. Esse é o título. Pode passar a primeira linha. Eu não vou falar. Ele está bravo e nós vamos usar aqui um negócio chamado espelhamento. O que é espelhamento? Quando o Espírito diz que não quer falar, a gente vai espelhar. E isso significa repetir o que ele falou
diferente um pouquinho diferente, porque senão, se a gente falar a mesma coisa, vai dar a impressão que a gente está remedando o espírito. Então, tem que modificar um pouco a frase. Essa é a primeira característica. Segunda característica, não pode falar agressivo. Devemos falar com calma. O espírito está agressivo. Nós não devemos entrar na agressividade do espírito. E, por último, não usar ironia. Eu não posso falar assim, não vai, é? Estou falando alto, bravo e com ironia. Isso irrita profundamente um espírito, que é agressivo. Então, podemos passar para a próxima linha. Com a tecla de baixo, né? A tecla de para baixo. Você não vai falar. Então, esse é o tom. Um tom baixo, modificando um pouco a fala e sem ironia alguma. Vou repetir a frase. Você não vai falar? Pode ser a próxima. E ele continua. Não vou. Está bravo ainda? Está. A gente vai para a próxima frase. Você não vai. Agora ele. Fui orientado a não falar. A gente repete a frase diferente. Você foi orientado a não falar? Próxima. O meu chefe me mandou aqui só observar. O seu chefe mandou você aqui só observar. Ele é muito bravo. O seu chefe é muito bravo. Bem, para quem não queria falar, ele já entregou até o chefe. Ele simplesmente entregou o chefe. Isso porque a gente não obrigou o espírito a falar. A gente simplesmente espelhou, sem ironia nenhuma e com calma, sem agressão. Muito bem, agora eu faço uma pergunta aqui. Vocês não precisam responder porque não é uma enquete. Quem é aqui que gosta de chefe bravo? Tem alguém que gosta aqui de chefe bravo? Ninguém. Eu pergunto, ele gosta? Ele não gosta. Provavelmente esse é um tarefeiro que foi subjugado depois da morte, porque não teve uma atitude adequada na própria vida e foi cooptado pela sombra, pelos dirigentes da sombra, para fazer o trabalho sujo. E ele disse em seguida, você não sabe quanto ele é bravo. Ou seja, ele tá sob domínio de chefes bravos e ele precisa sair disso. É uma ajuda que nós vamos dar a ele, porque ele não tem noção de que ele pode sair dessa. E é isso que a gente vai fazer agora. O esclarecedor vai ajudá-lo a entender que ele pode sair dessa. Então, na próxima tela, nós vamos sair do espelhamento e só passamos a usar a pergunta. É um quarto procedimento aqui. Só perguntando. O seu chefe é bravo com todos? Saindo do espelhamento. Não, só com quem não faz o serviço direito. Ele está bravo ainda. Vamos continuar perguntando. Você já considerou a hipótese dele ficar bravo com você um dia? Ou seja, tem alguma chance de você um dia receber uma bronca do chefe? Vamos ver o que ele respondeu. Eu nunca falhei. Ora, cabe na cabeça de alguém que a gente nunca falha em nada, né? Eu costumo no seminário perguntar quem faz bolo bom aí, e normalmente meia dúzia de boleiras levantam a mão, e eu pergunto, vocês nunca erraram a mão no bolo? E elas falam várias vezes, mesmo sendo boas boleiras, tem dia que elas não estão em condições de fazer um bolo bom. Ora, se ele nunca falhou, a gente vai perguntar de novo. Vamos lá. Você nunca falha? Veja, o tom da pergunta é de acolhimento. Você nunca falha? Vamos ver o que ele respondeu. Nunca.
não existe a possibilidade de nunca falhar, não existe. Isso aqui é um planeta de expiação e provas, as imperfeições são muito grandes, mesmo para quem faz o mal, o risco de falha é grande. Então vamos continuar insistindo na pergunta: existe alguma possibilidade de falha, ainda que remota, um dia? Vejam, 3 vezes a mesma pergunta. Vamos ver a resposta dele. Ele não respondeu de pronto. Ele está em dúvida se responde ou não. O que a gente faz agora? Espera. Espera ele responder. Se ele demorar muito, então, existe alguma possibilidade de falha? Aí ele diz, neste tom de voz ele disse, existe. O que aconteceu aí? Ele foi levado a refletir sobre possível falha dele. E se existir, ele vai sofrer a repreensão do chefe. Na próxima tela a gente continua a conversa. Então ele já admite, você está disposto a correr esse risco? Olha o que ele responde. Não tem outro jeito. Ele falou nesse tom, como se estivesse amargurado sobre a possibilidade de um dia ele tomar uma bronca do chefe. Vamos continuar a conversa. Você gostaria de sair dessa? Olha o que ele responde. Primeiro que ele chama o esclarecedor de meu amigo. Meu amigo, quem entrar nessa não sai mais. E aqui uma pergunta que é um risco fazer, mas a gente arriscou. Vamos lá. Alguém que você conhece no seu grupo sumiu do trabalho recentemente? Por que essa pergunta? Porque, normalmente, os espíritos, a mentoria, vai comendo pelas bordas a sopa quente. Então, vai trazendo espíritos de um grupamento que querem sair dessa. Né? Então, é um risco, eu não tinha certeza disso. Foi um chute. Com intuição, sem intuição, não sei. O fato é que eu fiz a pergunta e ele respondeu o seguinte. Quem? Ele não lembra quem. Eu fiquei em dúvida, será que não tem ninguém que saiu do grupo? É nessa hora que a mentoria pode ajudar, porque se ele não está lembrando e saiu alguém e ele não lembra, a mentoria pode também ajudá-lo a lembrar. Então vamos à pergunta. Você não se lembra de ninguém? Estamos insistindo na mesma pergunta. Ele responde o seguinte. Bem, eu tinha um amigo que sumiu. Bom, se ele tinha um amigo que sumiu do grupo, a pergunta é, sumiu por quê? Porque saiu do grupo porque quis ou foi subjugado, preso, maltratado, está lá até hoje jogado às traças em algum lugar. Vamos à questão. Você sabe por quê? Olha o que ele responde na próxima tela. O chefe disse que ele está trabalhando longe. Essa é uma hipótese. Ele foi trabalhar a serviço da sombra, em alguma outra atividade, e em outro local, e ele não vê esse amigo. Né? Então vamos lá. Você tem certeza disso? Vamos ver o que ele respondeu. O chefe que falou. Bem, o chefe pode estar certo, dizendo que realmente ele deslocou aquele trabalhador que era amigo dele para uma outra região, para um outro trabalho, mas ele pode também não estar querendo dar o braço a torcer de que perdeu um trabalhador. Então vamos arriscar mais uma vez. Bem, você tem uma visita, observe. Não foi dito a ele que é o amigo, porque isso o esclarecedor não sabe. Aliás, esse é um dos procedimentos muito importantes que não falamos ainda, faz parte do treinamento, que é nunca afirmar o que ele vai ver ou quem ele vai ver. Porque há inúmeras possibilidades para isso acontecer e a gente pode errar. Não é? Então, sempre dizer que tem alguém que vai se apresentar a ele. Eu usei o termo visita. Mas você tem uma visita, observe. E dar um tempo ao espírito, porque pode ser que essa visita precise de recursos de adensamento de perispírito, porque nós sabemos, Kardec diz isso no Livro dos Médiuns,
a densidade do perispírito é variável para cada um de nós. E nós tornamos o perispírito mais denso ou menos denso ao longo da nossa jornada. Ou seja, não dá para improvisar na hora da morte e dar uma melhoradinha na densidade do perispírito. A densidade que tem ali é aquela que continua na vida espiritual, nas múltiplas esferas que envolvem a Terra. Então, ele tem uma visita, e a gente deve esperar o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. É uma solicitação de melhoria de percepção, né, do espírito, que a gente não sabe se ele vai conseguir enxergar. Vamos ver o que ele diz. Ele não disse nada, porque ele está esperando acontecer alguma coisa. E enquanto isso acontece, eu também não devo falar nada, o esclarecedor não deve dizer nada, esperar simplesmente o retorno. Agora sim ele vai falar alguma coisa. Ei, o que você está fazendo aqui? Bem, o jeito de fazer a pergunta é de alguém que conhece o que apareceu, a visita que apareceu, pela formação da frase. O que você está fazendo aqui? Ele não esperava aparecer essa visita, portanto é alguém que ele conhece, né? Agora, será que é um amigo? Não sei, nós não sabemos. Vamos esperar a resposta. Aliás, a próxima pergunta. Ele viu alguém, né? Vamos lá. Nossa, cara, eles disseram que você estava longe. Ou seja, ele está falando com a visita. E quando ele diz que eles disseram que ele estava longe, que você estava longe, é a referência que o chefe disse que ele foi trabalhar fora. Então, de duas uma, ou foram buscar esse espírito que estava trabalhando longe, trouxeram, ou ele veio espontaneamente, ou a convite de mentores, da mentoria, né, em condições melhores. Vamos ver se essa condição é boa. Enquanto isso, o esclarecedor espera, porque eles estão conversando, né? Vamos lá. Então, o chefe estava mentindo, ou seja, ele não foi trabalhar fora. Repare que o esclarecedor sai da conversa, espera a conversa acontecer, fica aguardando o retorno antes de dizer alguma coisa. Vamos ver na próxima. A gente fica quieto ainda até que ele fala o seguinte. Ei, você aí, está se referindo ao esclarecedor. Sim, ou seja, o que você tem a dizer? Você já está vendo o amigo que saiu do grupo, né? E pelo jeito ele não foi maltratado, né? Vamos lá. Sim, e o que eu faço agora? Ou seja, ele está em dúvida. Ele volta para o grupo em que ele trabalhava, porque basta ele sair do centro, já tem gente esperando o sujeito lá fora, né? Vamos dizer a ele, que tal você sair dessa? E ele vai perguntar, mas como sair dessa? E não tem nada, ou ninguém melhor para falar para ele que é possível sair dessa que o amigo dele. Então a gente terminou o atendimento dizendo, o seu amigo sabe como fazer isso, vá com ele. Muito bom, Américo. Você quer um tempinho para a gente abrir um pouquinho a sala para algumas colocações, Américo? Podemos. Tem uma pergunta no chat aí, mas acho que podia fazer, né? Tem perguntas. Por exemplo, a Cissa, lá da Praia Grande, perguntou quanto tempo, em média, leva esse esclarecimento? Ele foi muito rápido, né? Mas ele foi rápido porque tinha um esclarecedor com alguma experiência. Esclarecedor novato vai ter dificuldades, é natural, né? Mas isso foi muito rápido. Se eu falasse as frases aqui em seguida, sem dar esse tempo de espera do Moisés mudar a linha, né, ele seria bem mais rápido. Mas isso não deve ter mais do que 10 minutos. Mesmo usando esse tempo mais demorado, não demorou mais que 10, no máximo 15 minutos. Né? Por quê? Porque a gente atendeu a necessidade central. Se a gente devagar isso, então, o que está acontecendo aqui? O espírito ele chega bravo. E por que ele chega bravo? Porque ele está num ambiente hostil.
Ele não conhece uma reunião mediúnica. Ele está fora do ambiente dele. Então, ele imprime uma agressividade, que se for um esclarecedor novato, já esclarecedor novato dá no pé. Ou seja, fica retraído. Então, a gente precisa treinar esclarecedores exatamente para não ter receio de enfrentar isso, porque quem tem mais medo de estar na reunião é o espírito agressivo, porque nós estamos ali resguardados pela mentoria, né? Se nós tivermos uma condição mínima de conduta moral, né, nós vamos ser preservados, né? Então, eles chegam agressivos para assustar, a gente não entra nessa agressividade, e aqui vou só contar para vocês e para a torcida do Corinthians e do Palmeiras, que eu ficava muito bravo com os espíritos agressivos que não me ouviam. E eu demorei um bom tempo para mudar essa atitude. E depois a gente fica seguro. Quando a gente não se envolve na agressividade do espírito, a gente fica mais seguro. E é claro, o tempo é que vai dar esse jeito de atender, né? Então, veja, essa técnica chama espelhamento, né? Tem a técnica do espelhamento, envolve falar baixo, falar sem ironia e mudando um pouquinho a frase. E depois a técnica da pergunta. E depois ir direto ao ponto. Você não quer sair dessa? Porque é possível sair dessa. Quem vai contar que ele pode sair dessa é o esclarecedor, né? Ele vai ter o apoio, vai ser levado para colônias espirituais que são defendidas e que a sombra não tem acesso. É por isso que a maioria dos núcleos na vida espiritual são fortificados, até pelo menos nosso lar, que é a última camada em torno da Terra, segundo o livro Cidade no Além. A cidade é fortificada, nosso lar é murada. Então, esses espíritos podem ficar preservados em ambientes como a casa transitória, campo de paz, estão citados lá nos livros Obreiros da Vida Eterna e Os Mensageiros, são cidades fortificadas, são casas fortificadas, exatamente para ninguém entrar sem autorização, né? Por quê? Porque é a região umbralina, né? E eles vivem na região umbralina. Américo, tem mais uma pergunta aqui da Júlia, ela falou assim, Américo, o que nos diz quando pessoas continuam a fazer reuniões mediúnicas em casa? Olha, em casa não é um ambiente adequado, essa orientação está no livro Desobsessão. Não há, é como se a gente fosse atender uma fratura exposta dentro de casa. Que recursos nós temos para resolver um problema de fratura exposta? Leva no pronto-socorro, né, que é o mínimo que a gente pode fazer. O pronto-socorro dos espíritos é o centro espírita. Ali há recursos de contenção que nós não conhecemos. Eles podem conter um espírito agressivo. Imagine fazendo uma reunião em casa e aparecendo um espírito muito agressivo. E imagine também que a pessoa não tem um certo controle sobre a comunicação. Ele pode sair estapeando quem estiver na frente, né? A casa não é um ambiente adequado porque ela não tem aquilo que o centro espírita tem. A gente só vai lá no centro espírita para fazer, a gente dá uma mudada, né, põe uma carinha de anjo, cumprimenta todo mundo e vai fazer o trabalho. Dentro de casa pode haver uma guerra entre esposa, marido, filhos. Então, o ambiente caseiro não é um ambiente adequado para a reunião mediúnica. Ah, mas pode fazer? Pode. Podemos tudo. Devemos fazer? Não devemos fazer. Américo, eu entendo que também o virtual se encaixa na mesma explicação. O virtual, eu vi uma experiência virtual terrível, né? Eu vi alguém fazendo isso, né? E me mandaram um vídeo esclarecedor em casa, na pandemia, o passista em casa e o médium falante em casa. Aí o médium falante incorpora e esquece de me ligar o microfone. E o esclarecedor não conseguia falar. Escuta, liga o microfone, mas o sujeito estava incorporado. Não tem sentido isso aí. Porque é em casa, né? Os três, cada um está numa casa. Casas que não têm estrutura, porque no dia a dia da casa tem lá os entreveros familiares, né? No centro espírita a gente toma mais cuidado. E lá tem esquema, porque lá mentoria fica atento o tempo todo, né? O centro espírita tem vida 24 horas por dia, a gente precisa saber disso. A gente só vai lá de noite, às vezes, ou no sábado cedo, para evangelização, à tarde, mas a mentoria
é um posto de socorro, tem atividade o dia inteiro. E eles nem precisam dos encarnados para socorrer espíritos necessitados, eles socorrem diretamente. Sempre aconteceu isso antes de Kardec. Não tem problema nenhum. Aliás, o livro Missionários fala isso. O André Luiz acha estranho e pergunta para o Alexandre, escuta, mas vocês vão usar a médium aqui? Porque ele tinha visto lá na casa de Isabel, em Os Mensageiros, que os espíritos esclareciam espíritos necessitados. E ele fala assim, não, nós sempre fizemos isso. E nós temos equipes especializadas no atendimento a espíritos desencarnados, que desencarnam, sejam eles obsessores, sejam eles perturbadores, ou simplesmente não sabem onde estão. E o Kardec, aliás, não é o André que pergunta, é o Hilário Silva. E o Hilário pergunta assim, mas e os fluidos densos do magnetismo dos homens, né? Isso pode ajudar, mas nós nunca tínhamos isso antes de Kardec. Nós achamos magnetismo na natureza, magnetismo animal das pessoas, nós extraímos isso e envolvemos o espírito que precisa ter o contato com eu não gosto do termo choque anímico, né, que é exatamente esse acolhimento fluídico mais denso, onde o sujeito se sente mais vivo, porque está desencarnado, ele, sobretudo os recém-desencarnados, têm dificuldades nisso. Eles precisam daquele acolhimento energético que o médium oferece. E numa reunião, Isabel... eu queria fazer uma pergunta, e numa reunião de vibrações, Américo, que se dá oportunidade para o mentor falar, o que você acha disso? Não, mentor, tudo bem, não há problema nenhum. Agora, precisa ver o que vai falar, né? Qual é o propósito, né? Normalmente, mentor em reunião mediúnica dessas comuns, aparece no início para dizer, olha, nós estamos aqui, pode tocar o barco e tal. Aliás, tem um caso interessante para contar. Foi numa semana de carnaval, isso faz muitos anos, faz uns 30 anos, mais ou menos. Durante o carnaval, o paulistano no carnaval não fica em casa, são 5 dias, ou praticamente 5 dias de feriado. Então, e nós fizemos a reunião, porque sempre se alegava que no carnaval a gente não deve fazer reunião espírita por causa das vibrações negativas. E o Chico chegou a falar sobre isso. Pois é, justamente no carnaval que a gente precisa estar postos, porque falta quem queira ajudar. E no carnaval acontece muita coisa errada que nós produzimos aqui na Terra, com consequências ou até provocações no mundo espiritual inferior. Então nós fizemos uma reunião. Havia um esclarecedor, que era este que vos fala, um médium e um passista. E nisso, o médium, já em transe, começou a falar com quem não estava na reunião, com quem estava no grupo que entrou no centro, né? E eles acharam que não tinha ninguém no centro. Por quê? Porque eles não percebem espíritos de perispírito menos denso. Por alguma razão, os espíritos, a mentoria tomou cuidado de não ficar visível. Então, deu a impressão que ele entrou no centro e não tinha ninguém do ponto de vista espiritual. E ele chegou avisando assim, turma, vamos atacar porque não tem ninguém da mentoria aqui. E aí nós começamos a conversar com ele. Você não vê ninguém aqui? Não, não tem ninguém aqui. Então, espera um pouquinho. Espera só um instante que a gente vai mostrar para você o que está acontecendo. Ele parou um pouco, ficou quieto, né? E de repente, nossa, é frio, aqui está cheio. Tiveram a percepção dilatada, ele teve a percepção dilatada e viu que tinha um monte de espírito lá. E aí a gente conversou melhor, mais calmo com ele. A Isabel tem uma pergunta para fazer. Quer fazer, Isabel? Américo, sobre essa questão da técnica do espelhamento, quer dizer, a gente conhece uma prática, mas não encaixa em expressões que definam, eu achei bastante interessante. Quais outras técnicas, além do espelhamento, você diria que são as principais, ou vocês utilizam? Bem, a gente utiliza uma técnica que é interessante, aliás, quem sugeriu essa técnica foi o Brian Weiss. Já leu algum livro dele? O Brian Weiss diz o seguinte, é muito interessante, e a gente já testou essa técnica. Quando uma pessoa encarnada está com um problema,
o Brian Weiss fazia a pessoa pensar o que aconteceria se aquela coisa, como é que ele agiria diante de um problema, né? E depois ele faz a mesma pergunta, como é que ele agiria diante de outra situação? Ele só esclareceu isso. Eu li o livro e fiz um teste. Então, o espírito chegou muito agressivo, dizendo o seguinte: ele estava, está me faltando a palavra aqui, ele estava perturbando pessoas que queriam se suicidar para acelerar o suicídio. Basicamente era isso, né? Na primeira fala dele, ele falou isso. Aí, em vez de dizer que ele está errado, que ele não está fazendo coisa certa, que Jesus não recomenda isso, que é um atendimento religioso, eles não têm a menor noção do que Jesus é e que faz, né? Eles não têm a menor noção. Eu só perguntei a ele, escuta, mas você quer um monte de suicida para quê? Ah, eu quero formular um exército. Mas para que você quer um exército? Ah, para fazer aquilo que me interessa. Aí eu perguntei, então você ainda não tem um exército? Não, eu tenho alguns que me obedecem. Aí eu perguntei a ele, escuta, algum deles se rebelou? Ah, sim, mas eu cuidei dele. Aí então eu fiz a pergunta usando a técnica do Brian Weiss. Falei, olha, então imagine o seguinte, imagine que você consiga um exército e um monte de espíritos resolvam se rebelar com você. Ele falou assim, mas isso não é possível. Na hora, a mentoria projetou na mente dele um monte de gente indo para cima dele. E ele gritou, socorro, eles vão me matar. Não, você já está do outro lado, não tem problema nenhum. E aí eu falei, então desliga, volta a conversar comigo, porque essa imagem vai passar. Aí ele ficou aliviado, nossa. E aí a gente fez a segunda pergunta. A segunda tem que ser boa. O que aconteceria se você ajudasse as pessoas que querem se matar a não fazê-lo? Ele falou, mas como? Não, pensa um pouco. E a mentoria mostrou um sujeito de jaleco branco à frente dele. Eu perguntei, o que você está vendo? Eu estou vendo uma pessoa de jaleco branco. E o que essa pessoa está fazendo? Ele é um médico. E quem é essa pessoa? Sou eu. Então, qual das duas alternativas você quer? Ele disse a segunda. Muito lindo. É muito intuitivo também, né, Américo? Não, eu li o livro, então eu sabia que podia dar errado, né? Eu tentei, e deu certo. O Paulo tem uma pergunta também. Paulo, quer fazer pergunta, Paulo? O Paulo depois é externo. Tem vários casos de espíritos agressivos, né? Eu citei duas técnicas, espelhamento e a técnica que o Brian Weiss falou, né? Mas tem outras. Oi, bom dia. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia a todos. A minha pergunta é voltada nem tanto a técnicas que o Américo está esclarecendo para a gente, mas voltada ao assistido, a pessoa que vai estar sendo beneficiada por esse tratamento que a gente pode até classificar como libertador, né, Américo? Quais seriam as características, as condições para que uma pessoa pudesse ser elegível a receber esse tratamento, na sua opinião, dentro da casa? Que pré-requisitos, né? Espírito desencarnado? O assistido encarnado. Não, isso é um assunto do atendimento fraterno, né? Tem realmente um outro procedimento, porque normalmente quem procura o atendimento fraterno ou é espírita ou é simpatizante, ou já é espírita, ou alguém indicou, olha, eu sei que você não é espírita, mas você está com um problema que não consegue resolver, então vá à casa espírita, vê se você recebe alguma orientação e tal. Então é diferente. Eu faço atendimento fraterno, né, mas eu não tenho uma atividade de formar trabalhadores atendentes fraternos. Eu não tenho essa experiência de formar trabalhadores nessa área, mas atende querendo ajudar. É claro que a gente tem que ouvir mais do que falar, né?
É muito comum, eu já passei por isso, a pessoa, depois de falar, diz assim, nossa, o senhor me ajudou tanto, eu não falei nada, mas ela precisava de ouvido, e eu acabei dando ouvido. As pessoas, às vezes, precisam ouvir aqueles que estão com problema, não precisa, às vezes, falar nada. É claro que com o conhecimento, a gente sempre tem alguma orientação, né? A leitura, leitura edificante, né? O trabalho social, né? Mesmo que ela não seja espírita, a gente fala isso um pouquinho, mas tem um monte de procedimentos que se faz também no atendimento fraterno. Eu conheço alguns procedimentos, eu uso esses procedimentos, né? E os procedimentos são como se fossem parte do cinto de utilidades do Batman, né? Às vezes um funciona para aquele, não funciona para outro, então tem vários procedimentos e a gente vai usando, quando não dá certo a gente muda o assunto, muda a forma de falar. A gente faz isso no atendimento fraterno e também no atendimento a espíritos necessitados. Legal. Só aproveitar já no ar, existe algum caso que você poderia relatar eu vou chamar entre aspas de reincidência, que recebeu uma orientação numa reunião mediúnica e aquele mesmo espírito depois, num segundo momento, não seguiu e voltou? Pode voltar, mas normalmente nós não temos reincidência, né? Não porque a gente atende melhor que outros, é que às vezes acontece isso, né? Eu sei que isso acontece, mas eu não tenho muita experiência em reincidência. Mas se reincidir, a gente fala de novo. De repente a gente não foi esclarecedor o suficiente antes, a gente repete de um outro jeito o esclarecimento, né? Ok, muito obrigado. Gilberto, quem quer falar, Esther? Depois a Esther, que eu ia ver se ela quer falar, senão depois o Marcos. É comigo que você está falando? Isso, Esther, você fez a pergunta no chat, mas então, quer fazer diretamente para ele? Eu fiz o workshop com o Sucena e agradeço muito os esclarecimentos que ele passou na época, né, já faz alguns anos. Mas, às vezes, acontecem coisas que pegam a gente de surpresa. É difícil. Semana passada, no nosso centro espírita, nós temos a palestra do Evangelho, depois, em seguida, né, nós temos a reunião mediúnica. E se apresentou um espírito, e eu que estava fazendo o papel de esclarecedora. E ele estava, a reunião foi sobre honrar pai e mãe, sobre a gratidão que os filhos devem ter com os seus pais. O tema era esse, o tema lá de Santo Agostinho. E o espírito se apresentou muito, muito bravo, porque ele tinha sido vítima de muitos maus tratos pelo pai. E por mais que a gente tentasse conversar com ele, mais agressivo e mais violento ele ficava. E não tinha, não consegui encontrar argumentos. Aí eu pedi à mentoria que eu retirasse, que nós não tínhamos conseguido o amor necessário, né, para acolher aquele espírito, e aí a mentoria o acolheu. Eu não sei se eu agi certo ou agi errado, mas eu desisti dessa. Eu me senti até meio culpada, mas tive que desistir dessa, né? Às vezes acontece em casos assim inusitados. Então, Américo, eu não sei se eu agi correto ou não, sabe? Fiquei numa dúvida, porque outros virão com certeza para valer a minha experiência. Por favor, discorre aí para mim, por favor. Muito bem, Esther. Bem, eu vou tentar dizer o que eu faria, né? Ninguém vive uma experiência traumática com pais que não tenha dado origem. Então, eu começaria perguntando ao espírito, neste tom de voz, o que você fez foi terceirizar. A gente pode terceirizar quando não consegue. Terceiriza para a mentoria, eles se viram. E são especialistas nisso. Mas se a gente puder fazer alguma coisa, primeiro que a gente fica contente quando consegue algum resultado. Não que o resultado vá ser permanente, porque depende muito do espírito aceitar aquilo ou não. Mas eu começaria perguntando para ele se ele tem ideia de por que isso aconteceu. E aqui a gente pode usar o que os espíritos chamam de uso da tela mental ou ectoplásmica. São duas alternativas.
Onde está isso? Está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Faz parte do treinamento que a gente dá. A mentoria pode mostrar a ele o que ocasionou isso. Numa outra vida, ele deve ter sido um pai difícil também. E quando ele enxerga isso, ele fica entendendo por quê. Então, essa lição é de Jesus, no dia que ele foi preso, né? O Pedrão tirou a espada de um centurião e tirou a orelha do Malcolm, e Jesus teve que consertar e falou firme com o Pedro. Embainha a tua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, aqueles que têm dificuldades logo na infância, com pais severos, mães severas, é porque foi alguma coisa nesse sentido que aconteceu. E quando o sujeito vê a vida passada, porque a vida passada está gravada no perispírito. Está gravada, está tudo gravado. Aliás, todas as nossas vidas, e até mesmo os mecanismos automáticos que nós temos hoje, de fazer digestão, de respirar, foram adquiridos ao longo de milhares de experiências no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. Então está tudo arquivado, todas as nossas experiências estão arquivadas. Essa também está arquivada nele. Quem é que consegue fazer ele lembrar? A mentoria. Eu não sei fazer isso, então eu solicito a mentoria. Olha, vamos ver qual seria a causa disso. Essa é uma solicitação da mentoria. Eu não posso dizer a ele assim, você fez coisa errada também como pai, você vai ver o que você fez. Isso é uma agressão ao espírito. Mas quando a gente pede para que ele preste atenção no que ele vai ver, quase sempre dá certo. Então ele vê a causa do problema. E muitos se arrependem ali e começam a chorar. Isso já aconteceu. Eu tenho alguns casos interessantes para contar também. Mas é muito caso. Eu já usei isso em outras ocasiões. Isso, podia usar mais. Já usei isso em outras, mas com esse daí, Américo, você esqueceu. Não conversa. Você tentou mostrar? Pediu para a mentoria mostrar, não? Eu até tentei, mas ele não aceitou. Ele estava tão agitado, que a médium começou a entrar em sofrimento, sabe? Isso, aí você fez quando bem. Quando a médium começou a entrar em sofrimento, eu fiquei em acolher a médium. Perfeito, você fez correto. Né? Quando o espírito está muito agitado... Pode falar, Marcos. Terceiriza. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu tenho uma situação que eu acho que é interessante. A gente que participa, né, das reuniões mediúnicas recebe casos dos mais variados possíveis, mas uma situação que é, vamos dizer assim, relativamente comum é quando o espírito chega e não sabe que desencarnou, né? Então, eu gostaria da sua experiência aí para nós, Américo, porque é interessante a gente visualizar. Essa é uma questão importante, como lidar isso com delicadeza para que não ocasione uma situação difícil, né, para o espírito. Certo. Então, gostaria da sua experiência com relação a isso. Bom, obrigado. O André Luiz vai dizer, não no livro Desobsessão, mas no livro Instruções Psicofônicas, ele diz o seguinte: não fale da morte ao espírito que não está maduro. Então, por exemplo, eu atendi uma senhorinha que estava no hospital e ela foi dizendo que estava se sentindo bem, né, se sentindo melhor, e ela me confundiu com um médico. Conversando, ela fez várias solicitações, a gente atendeu muito rápido, é até engraçada essa história. Eu tenho frase por frase do que foi dito. E, no fim, ela disse que estava se sentindo tão bem. E ela estava entubada no início da comunicação. E perguntou para mim, eu estou achando que o senhor veio me dar alta, porque o senhor não é a primeira vez que vem aqui. Ela me confundiu com o médico. Eu falei, de fato, nós vamos dar alta para você. Mas, e então? Eu falei, mas eu não posso fazer isso. Eu já terceirizei o encaminhamento. A pessoa responsável, né, o médico responsável ou a médica responsável deve chegar a qualquer instante. Eu vou fazer anotações aqui no seu prontuário
E quando ela chegar, você me avise. Quando ele chegar, você me avise. E ela disse, já chegou. E é uma linda doutora. E o que ela disse a você? Ela disse que eu estou de alta. Ou seja, você não falou que a boa notícia é que ela está curada. A má é que ela morreu. E estragaria tudo. Deixa a pessoa ficar feliz da vida do outro lado. Ela vai descobrir por conta própria isso. Tem um exemplo real disso no livro E a Vida Continua. Agora eu vou contar um caso em que o espírito estava maduro, né? O espírito chega e ele começa dizendo assim, o que é que está acontecendo comigo? E eu perguntei, mas então me diga o que está acontecendo. Eu chego em casa e minha mulher não olha na cara. Aí eu perguntei, mas você brigou com ela? Claro que não. Quer dizer, de vez em quando eu brigo, mas eu não estou brigado. Ela nem olha mais para mim. O que você acha que aconteceu? Ah, e tem mais, disse ele. Eu falo com os meus filhos e também ninguém me olha na cara. Eu falei, mas você brigou com eles? Não, de vez em quando eu brigo, mas eu não estou brigando com eles. Eu quero falar com eles simplesmente. E aí eu fiz uma pergunta que não quero calar. Então, em que condições você acha que você falando com alguém, a pessoa não olha você no rosto? Ele pensou, ele demorou para falar, e eu perguntei, e então, em que condições isso é possível? Você falar com alguém e ninguém te olhar. Aí ele falou assim, só se eu verei um fantasma. Você acredita nessa hipótese? Você está me dizendo que eu morri? Não, porque morte não mata ninguém, só muda de lado. No lado que você está, tua esposa e teus filhos não te veem. Você os enxerga, mas eles não. Ele estava maduro. Quando o espírito faz muita pergunta sobre o que está acontecendo, você pode falar. Bem, pessoal, agora nós temos mais 2 perguntas, estamos já partindo para o encerramento. Obrigada, Américo. Nossa, quantas questões, né? A gente tem a Marlene e o Sérgio, né? Vocês poderiam fazer as perguntas e a gente já vai partindo para o encerramento. Por favor. Bom dia. Bom dia, pessoal. O meu caso é mais simples. É que, falando sobre essa questão do que foi e retornou, né? Então, o que aconteceu? O espírito, além de nervoso, revoltado, vicioso, ele dizia para a gente que ele fugia. Ele queria ficar, mas ele fugia. Porque na rua tinha aquilo que ele gosta. E ele gostava daquelas coisas que não tinha ali. E ele mencionou que ele gostava do álcool, que ele gostava das drogas, mas que ele, às vezes, ele pensava em parar. E aí é quando a gente supõe vinha o atendimento. E naquele momento eu perguntei para ele por que é que ele fugia. Mais uma vez, né? E ele disse: a pessoa que estava conversando comigo da última vez, ela não me convenceu. Eu estou achando que agora a gente vai conseguir. E aí ele estava começando a amolecer para o atendimento. E ele falou com firmeza: eu vou tentar. Eu espero que Deus me ajude. Quando ele falou, eu espero que Deus me ajude, aí eu entrei com a força da prece. E aí eu disse para ele: quando você perceber que vai cair, você pensa que você tem esta força, essa ferramenta para te ajudar. E aí a coisa caminhou. Era isso que eu queria dizer, porque ele já tinha fugido mais que uma vez. Obrigada. Bem, muito bem. Parabéns. Oi, seu Américo. Pois não. Primeiro de tudo, um prazer enorme escutá-lo, porque, apesar de nós estarmos no movimento espírita há tanto tempo, eu acompanho o seu trabalho, os seus materiais que o senhor fornece no movimento, mas eu nunca tive o prazer de escutá-lo, né? Então, uma alegria muito grande. E para ser abraçado. Puxa vida.
E depois uma outra questão, pelo que o senhor está colocando para nós, eu acho que o diálogo com a entidade espiritual é um entendimento fraterno. Então, eu acho que nós precisamos pensar na questão da humanização desse diálogo, né? Conversar com pessoas que estão precisando, estão carentes, e arrumar uma maneira afetiva, fraterna, generosa, de escutá-los e orientá-los dentro da medida da possibilidade deles, né? Perfeito. De que eles possam encontrar um norte, né? Já que nosso papel é dar um norte, a eles dar uma luz, acho que é isso. É que eu queria enfatizar, pelo que o senhor colocou tudo, acho que é isso, é um atendimento fraterno humanizado. Isso, exato. Muito obrigado. Só que é desencarnado. É verdade. Mais alguma consideração? Bom, Américo, estamos chegando já a 8h30. Eu tenho uma pergunta para o grupo, né? Ah, por favor, faça as considerações finais, por gentileza. Já atenderam um espírito bêbado? Sabem como faz? Não. Isso fica para uma outra vez. Isso, legal. Américo, foi muito bom essa sua chamada, que a gente quer convidar todos mesmo, já perguntaram no chat, nós vamos ter aqui uma segunda sala com o Américo aqui, e aí nós vamos detalhar mais coisas, trazer situações que a gente realmente tem que se esclarecer, como conduzir a chamada no momento, né? Vamos encerrar, o Gilberto ou a Ana. E a próxima chamada, o Moisés, será no dia 7 de junho. Ótimo. Tá, Já anunciamos, certinho, né? viu? Tá bom, eu vou Obrigada, colocar em todos os grupos o link do trabalho do Américo, que muitos conhecem aqui, mas muitos não conhecem. A gente vai colocar algumas informações a respeito dele e agradecendo de antemão o Américo. Muito obrigado. E realmente esse tema aqui, olha, deu mais de 100 pessoas, não acredito que foi um recorde. Agradecemos muito, viu, Américo? O seu tema é primordial. Verdade, foram 109 pessoas, a gente costuma dar uma olhadinha nisso, Américo, eu não lembro de ter tido esse número aqui, viu? Exato. Obrigado. Eu agradeço. Gente, obrigado a todos pela presença aqui hoje, né? Eu queria convidar a Dona Milton, está na sala, Dona Milton? Queria convidar a Dona Milton para fazer a prece de encerramento por todos nós. Hoje ela ficou quietinha aí na sala. Se ela não tiver, quem sabe o Américo possa fazer, Gilberto, o que você acha? Pode ser, então. Pode ser, Américo, fazer a prece de encerramento para nós, por favor? Faço sim. Jesus, querido amigo, provavelmente é a primeira vez que trabalhamos na mediunidade na Terra. E ela é para nós ainda um grande desconhecido. Não há um médium igual ao outro. Não há uma só forma de atender, mas inúmeras. E nós queremos exercitá-las, Senhor. Aprender cada vez mais como atingir o cerne daqueles que comparecem em nossas reuniões. Possamos honrar o conhecimento espírita, Senhor, fazendo o melhor ao nosso alcance. Vamos errar, é claro, faz parte do aprendizado, mas nós queremos melhorar cada vez mais. Estejam sempre sintonizados com os teus ideais, com os teus propósitos, mas, sobretudo, fazendo as tuas lições acontecerem no sentir, no pensar, no falar e agir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.